Na Multimarcas Consórcios, uma das melhores administradoras do Brasil, você adquire seu imóvel, carro, moto, caminhão, máquinas e equipamentos agrícolas, créditos para cirurgias estéticas, viagens e festas em geral, taxas competitivas, sem juros compensatórios, representações em todo o país. Multimarcas Consórcios, o seu consórcio multibrasileiro. Matriz no centro de Belo Horizonte, Avenida Amazonas 126, PABX 31 3036 1666. Você está acompanhando aí o nosso Horizonte Esporte dessa quarta-feira. O nosso telefone é o 996428473. Você, torcedor, quiser participar, fazer a sua pergunta para o nosso querido ex-presidente César Massi, pode ligar agora, 996428473. Olha, eu sou obrigado a ler essa nota aqui porque o presidente do Conselho Deliberativo do Cruzeiro, Zezé Perrella, ele concedeu uma entrevista ao Super Esporte e, segundo diz aqui o Celso Luiz Chimbida, que o Zezé teria chamado os caras lá de covarde, uma coisa nesse sentido. O Chimbida responde dessa maneira para o presidente do Conselho Deliberativo do Cruzeiro. Deveria ter vergonha pelo desempenho medíocre como presidente do Conselho. Sempre foi omisso. Nunca assumiu nada, colocou o seu secretário como interlocutor. O secretário que se refere é o Rogerinho. Não sei como é que... Bom, o Conselho Fiscal fez verbalmente e por correspondência protocolada a comunicação da dificuldade em obter vistas a documentos que deram origem aos lançamentos. Se calou, foi omisso, como no assunto do afastamento dos conselheiros empregados, que me parece que é um total de 18 que recebem salário no Cruzeiro, estão trabalhando no Cruzeiro. Quando tive reunião com toda a mesa diretora na residência do mesmo, falou que iriam analisar a possibilidade também de renunciar. Palavras do Celso Luiz Chimbida. Confirmou que seu filho, Gustavo, era remunerado pelo Cruzeiro e que deveria ser algo em torno de 60 mil. Dia seguinte, Gustavo ligou para mim, querendo entender o nosso pedido, procurando nos fazer mudar de decisão. Não aceito ser taxado de covarde. Celso Luiz Chimbida, ex-integrante do Conselho Fiscal do Cruzeiro. Como é que você entende uma resposta dessa, meu caro presidente César Massi? São acusações de parte a parte, de lado a lado. O Chimbica, pelo que eu sabia, ele participava, por indicação do Zezé, do Conselho Fiscal. Né? Agora... Então, com certeza, ele viu alguma irregularidade para dar uma resposta dessa. Não, pois é. Então, por isso que eu falo que nós temos que ter um pouco de paciência. Nós não podemos julgar isso agora, exigir saída da diretoria, nem nada. Nós temos que ter um pouco de paciência e esperar a coisa clarear lá dentro, porque a acusação é muito séria, está certo, ela justificava, se a hora que ela for comprovada, ela vai justificar que a exigência dos conselheiros do Cruzeiro, aí, esse grupo que você já está formado aí, já fui convidado a participar desse grupo, mas eu continuo na minha posição de aguardar aí a apuração dos fatos todos pela Polícia Civil. Até pela experiência, né? Não, você não pode, porque esse caso se nós entrarmos, ele pode até se afastar, mas caçar o mandato do Wagner sem provas ali contra ele já aprovado e coisa, porque ele está se defendendo também, ele tá acusando também a diretoria passada de que essa dívida não é dele, que essa diretoria vem do Zezé Perrella e do Alvimar e do Gilvan, e é verdade. Essa dívida, nós temos que olhar a origem dela. Permita eu discordar de você. Esse valor não, César. Esse valor? Não, o valor de 600 e tantos 580 milhões de Cruzeiro deve não tem nada a ver. Era parte, essa dívida praticamente ela foi dobrada. Você acha que talvez você não está entendendo isso. Eles deixaram com 300, tinha uma dívida de quase 300 milhões. Hoje ela chega a 580 milhões. Agora, o que eu te pergunto é o seguinte.
como é que o Ronaldo Granata conseguiu safar-se dessa situação, sendo que ele foi eleito como segundo vice-presidente? Como é que Não, ele não safou, não. Ele foi alijado, ele foi tirado da condição de segundo vice. E isso o presidente não podia, Wagner Pires não podia fazer isso, não. Porque ele foi eleito pelo Conselho, foi eleito no voto. É por isso que ele se revoltou agora e ele está dando troco. Entendeu? Pois é, presidente, isso já não é um motivo, de contestação da presidência de tirar o presidente. Como que ele fez isso? Já foi errado e ninguém tomou atitude. Esse é um dos motivos, são vários motivos que nós temos. São vários motivos, mas nós não podemos, porque não adianta nós entrarmos, o Conselho, a pressionar o presidente do Conselho agora, para poder cassar o mandato do atual presidente Wagner Pires, porque ele vai entrar na justiça, vai ficar tudo parado. Ele pode entrar com o mandato de segurança. Ele, pela Constituição, ele tem o direito de se defender, ele vai correr, ele tem advogados. Então vamos dizer você vai assim, para a justiça, aí vai demorar mais. Então vamos ter um pouquinho de paciência, porque a hora que vier a apuração do inquérito da Polícia Civil, se ele não conseguir se explicar ali, que é o que a torcida do Cruzeiro, os 8 milhões de torcedores do Cruzeiro no Brasil inteiro esperam. Então, uma explicação. Mas espera aí, se ele não conseguir se explicar... Só um minuto. Então vou te botar na parede agora, presidente. Se porventura vier, através da própria Rede Globo, outra matéria 10, 100 vezes pior da que foi publicada no domingo passado. Não altera nada? Com provas de documentos e tudo? Claro que é mais um ponto que o inquérito policial vai ter que apurar, mais essa denúncia. Aí, meu filho, aí vai complicar realmente mais ainda a situação. É o que eu estou te falando. Isso aí, esse processo contra a atual diretoria, no estágio que ele está agora, não justifica o afastamento dele. Naturalmente, aqui, ó, com você não aconteceria. Deus me livre. Não, mas eu tenho certeza. Se porventura você tivesse sido passado para trás, você naturalmente, qual seria a sua posição como presidente? Ramon, a minha posição seria de entregar o cargo. Perfeito. É isso que eu queria falar para o senhor. Gostei da sua resposta. Eu queria fazer essa pergunta. Entregar o cargo até que se apurasse. Perfeito. Não é isso? Presidente, então volta no coisa que eu estou defendendo. Presidente, se é um cruzeirense, se é um conselheiro que está há anos no Cruzeiro, se é uma pessoa que quer o bem do Cruzeiro, e isso tudo acontecer, o mínimo que ele tinha que fazer era renunciar. Não, o mínimo que ele tem que fazer... Eu vou justificar porque a minha atitude que eu tive. Por que eu tinha direito a mais uma reeleição? E eu tinha o conselho na mão. Tanto é que eu elegi o Zezé, né, me substituindo, indiquei o Zezé para me substituir. Ele não foi na aclamação. Todo mundo foi pela minha indicação. E eu tinha Benito foi também aclamado na reeleição. Mas acontece que eu tenho vergonha na cara. E quando eu fui... Por isso que eu falei que eu renunciava. Porque eu tenho vergonha na cara. Ótimo. E o Cruzeiro perdeu de 5-1 no Mineirão pro Remo. O Remo já estava rebaixado. E tomou de 6-0 do Atlético uma semana antes, um domingo antes, lá no estádio dele, 6-0. E ganhou do Cruzeiro de 5-1 aqui. Jogadores do Cruzeiro entregando o jogo. Eu tenho vergonha na cara e a torcida me chamou de ladrão. Agora, eu nunca roubei de ninguém, eu ia roubar do Cruzeiro. Eu botei, foi muito dinheiro dentro do Cruzeiro, junto com meus irmãos, que nós pegamos o Cruzeiro numa situação de falência zerada. Você é testemunha, você já falou isso aqui. Ocular. Testemunha ocular. Então é o seguinte, eu não falo mentira, não preciso falar mentira. Eu tive vergonha na cara, chamei o Zezé Perrelli e falei, você quer me substituir? Primeiro eu chamei o Benito, antes do Benito entregar para mim, ele quis se entregar para o Domingos Costa, que era um empresário, dono da Vilma, que infelizmente faleceu. Lamentável. Que era uma pessoa maravilhosa, um empresário de sucesso, mas ele não pôde, porque devido ao crescimento das empresas dele, ele não pôde assumir, né? Depois eu também, quando o Benito teve que me indicar, eu também, aí eu tornei, quando eu fui indicar o Zezé, primeiramente numa reunião lá, que nós tivemos lá,
que eu estava indicando o Zezé Perrella, mas antes eu tinha indicado também o Domingos Costa, mas ele também se negou. E ele participou da reunião que eu fiz com a diretoria para comunicar à diretoria que eu não era mais candidato à reeleição, não queria a minha reeleição, que eu estava indicando o Zezé Perrella e mantive isso. Eu sofri pressão de conselheiros lá na hora da reunião, antes da reunião e depois e durante a reunião, de conselheiros que participaram, me pressionando a continuar para não indicar o Zezé Perrella, mas eu mantive minha posição. Eu, quando tomo uma decisão, não volto atrás, não. Eu mantive ali. Está entendendo a decisão? Então, vamos dizer assim, o senhor agiu como cruzeirense, como uma pessoa que zela pelo Cruzeiro, sempre zelou pelo Cruzeiro. Então, é isso que eu estou falando. Se o Wagner está lá como se fosse isso, como um presidente, o mínimo que ele tinha que fazer era pedir... Era isso. Quando a torcida me chamou de ladrão lá, começou a me chamar de ladrão no intervalo do jogo, nós já estávamos perdendo. Os jogadores entregaram, é só ver o vídeo do jogo aí, que deve ter aí na Globo. Aí deve ter. Você está entendendo? Que entregaram os jogadores. O Cruzeiro tomou 3 gols contra, os 3 primeiros gols foram contras. Tá? Está entendendo? Olha e eu aqui. lá no túnel, lá, e a turma me chamando de ladrão lá. Aí eu voltei para o vestiário, passando mal. O doutor Ronaldo Nazaré me botou lá no vestiário. Você não vai voltar para o segundo tempo? Você vai ficar aqui, que eu assisti o jogo lá, junto, lá no túnel. Tá entendendo? E aí o doutor Ronaldo Nazaré falou, o senhor não vai voltar, o senhor vai estar sendo medicado aqui agora, o senhor vai ficar aqui e não vai voltar para o segundo tempo. Aí eu fiquei lá no vestiário, né? Começou o segundo tempo, como eu não voltei para o túnel, a torcida começou a gritar lá, cadê o ladrão, cadê o ladrão? Se referindo a mim, me chamando de ladrão. Agora, eu não sou homem de oferecer, de receber isso na cara, não. De torcedor, não. De ninguém. Me chamou de ladrão, tem vergonha na cara. Aí eu tomei a decisão de passar para o Zezé Perrella e não quis mais. Fui forçado a continuar depois nessa reunião que eu citei aqui. E eu não quis, eu mantive minha posição. Entreguei para o Zezé. Eu não voltei atrás, não. Porque quando eu cheguei em casa... Minha mulher teve que chamar o médico lá, do jeito que eu estava. Cheguei mais pálido, branco lá, com a pressão lá em cima. E foi Ainda mais sangue de italiano, hein? A minha mulher virou para mim e falou assim, ô César, como é que você quer sair do Cruzeiro? Você quer sair num caixão igual o seu irmão Benito? Por causa do Cruzeiro morreu, não se tratou de um câncer? Ou você quer sair numa cadeira de rodas cego e sem perna, igual o Salvador? Né? O Salvador ainda estava vivo. Ou você aproveita enquanto você está andando, você não está na corrida, porque você larga lá, o Cruzeiro não é seu, larga o Cruzeiro lá para quem quer. Foi onde é que eu mantive a minha decisão de passar para o Zezé Perrella. Olha, César. Então, Ramon, eu te agradeço aí, agradeço aos companheiros, a oportunidade de eu estar esclarecendo. Eu nunca falei nada, Sempre apoiei o Zezé Perrella. Depoimento importante. Não, tá isso é sinceramente de você. Mas agora eu vou exigir agora isso aí, ó, que é a apuração desses fatos. Perfeito. Eu vou exigir, mas estou tendo prudência, estou aguardando direitinho o pronunciamento agora que você falou da Globo, né, mais essas provas da Globo. E não, o resultado. Eu não disse, eu disse, é uma suposição. policial. Se vier, é uma suposição. Porque foi falado que o que ofereceu foi um chumbinho, né? Só que nós vamos dar sequência. Não, a sua resposta foi brilhante. Sensacional. De você é isso mesmo, viu, César? Só podia esperar, eu conheço vocês. Viu, gente? Vocês prestem atenção. 996428473, você pode ligar e participar. Dá tempo para você fazer pergunta, inclusive, para o ex-presidente César Matos, porque o assunto é o Cruzeiro. O Cruzeiro está um caldeirão, o negócio está uma caldeira, está uma coisa terrível. A coisa terrível. Tem que haver solução nesse caso o mais rápido possível. O Cruzeiro é muito forte. Ele não é de Wagner Pires de Sá, nem de Itaí Machado, nem de Serginho. Ele é de 8 milhões de torcedores. E César falou um negócio que me chamou a atenção. Vocês vão ter que explicar onde é que está indo o dinheiro do sócio torcedor. Aonde? Depois do intervalo comercial. Quando se trata dos meus filhos, eu me dedico a cuidar de cada detalhe. E
Para eles, eu quero sempre o melhor. Assim, bovino, R$ 13,90. Filé de peito de frango sadia, R$ 9,90. Queijo mussarela, R$ 15,90. Achocolatado Nescau, R$ 7,98. Leite condensado Moça, R$ 3,78. Mães, Supermercados BH. Olha, é o meu supermercado predileto, é lá que eu faço as minhas compras. Supermercados BH. Você vê que está indo até o final do mês a promoção do Dia das Mães. Supermercados BH tem sempre um pertinho de você.